ela me confrontou sobre uma coisa. Eu deixei a minha vida lá para trás e eu excluí as pessoas do passado na minha vida e eu não deixei elas ver o que Deus fez na minha vida. Porque o meu Instagram é privado por causa do meu trabalho, né? Eu sou uma policial. E enquanto estava falando comigo, Jesus falou, eu senti de coração que ele falou, você vai fazer um Instagram aberto para falar de mim. E agora está se confirmando e eu vou falar aqui para ela, porque ela precisa saber o quanto ela é usada por Deus e quanto a gente é usar uma... É o sonho do Senhor que você faça isso. Amém. Amém. Isso é o sonho dele. Amém. Oh, Deus. Obrigada. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Vida Plena. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, mais uma mulher de fé, com testemunho relevante e nos convida a nos aproximar mais de Jesus. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, que prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, espero que eu possa contribuir aí com a fé das pessoas, através do testemunho, através do que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. E para começar, né, esse podcast já com testemunho, eu vou contar como que você foi usada por Deus na minha vida. Amém, Senhor. A Ana, ela faz parte de um grupo que a gente tá juntas, chamado Mulheres que Oram, na Surf House. E em um momento específico da minha vida, quando eu tinha começado a conversar com Deus, a conhecer Jesus e tinha começado a minha jornada cristã, tinha me convertido recentemente. E aí, quando a gente se converte, Deus vai colocando na nossa frente o que a gente colocou no lugar dele por todos esses anos, né? Então, a Ana, ela veio para mim e falou o seguinte: Monique, numa das reuniões das mulheres, Monique, por que você tá com aquele nome Quântica ainda? Deus já te falou para você tirar. Falou bem assim, né? E quando ela me disse isso, eu falei, que? Quem conhece o meu YouTube sabe, né? Tem um testemunho do Quântica Cristã, onde eu conto esse mais detalhadamente. Mas ela foi muito usada por Deus nessa transformação da minha vida e uma transformação significativa, porque o nome Quântica, ele revelava também o meu trabalho. Então era o nome de uma técnica que eu coloquei no meu nome. E é isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, quando a Ana me disse isso, eu já estava 2 semanas com Jesus no meu ouvido, tira isso, não faz sentido. E eu produzindo conteúdo com aquele nome, falando de Jesus com aquele nome, e Jesus falando, não faz sentido. Só que muitas vezes Deus fala com a gente e a gente pensa, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aí foi então que o Espírito Santo tocou o coração da Ana. E olha que a gente não tinha uma relação ainda né? A gente mal se conhecia, na verdade, só de vista. E aí o Espírito Santo usou a Ana para me falar isso. E assim que a Ana me disse, eu fui lá e troquei imediatamente. Então, é assim que hoje a gente vai começar o podcast, porque a gente vai falar sobre ídolos, sobre quantas vezes a gente colocou coisas, pessoas, deuses, sucesso no lugar de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Eu coloquei o Quântica, o nome de uma técnica, porque eu queria o sucesso, né? E o sucesso de Deus não é bem o que o homem deseja. Então, não é bem o que o sucesso de Deus para nós não é aquilo que a gente busca necessariamente, que o mundo nos ensina a buscar. Então, falando nisso, Ana, conta para nós quem é a Ana. Eu sempre começo com essa pergunta: quem é a Ana antes de Cristo e quem é a Ana depois de Cristo? Olha, quem é a Ana antes de Cristo, eu não sei nem definir quem era a Ana antes de Cristo, assim. É uma pessoa atarefada, impulsiva, uma pessoa... Não sei nem me definir, assim. É a mesma coisa você perguntar quem era antes da maternidade e depois da maternidade. Não tem nem comparação, assim. A minha vida antes de Cristo
E agora? Só quem me conheceu nessa época para poder responder isso, mas Deus tem me transformado de uma maneira sobrenatural e é maravilhoso poder seguir a Cristo e ser obediente a Ele, porque a gente até conversou antes e a Monique não falou para mim que ia falar sobre isso e sobre o que aconteceu. E é exatamente o tempo que o Jesus estava incomodando ela, o Espírito Santo estava incomodando ela, ele estava me incomodando. Então eu dizia, meu Deus, eu não conheço a Monique, Senhor, eu tenho que falar. Ele dizia, tem que falar. E foram 2 encontros exatamente, porque é semanal, então quer dizer 15 dias, que ele vinha me incomodando para falar. Eu falei, mas como que eu vou chegar nela e vou falar para ela, olha, tira algo que Deus não está querendo. E eu lembro bem que ela respondeu, Ana, isso é resposta de oração, né? Então a gente já tem uma conexão muito antes, uma empatia, algo mesmo que vem de Jesus, que é algo que só Jesus pode explicar. É um carinho, é uma coisa assim, sabe, um cuidado. E quando eu cheguei em casa e eu vi que ela tinha tirado o nome, eu falei, obrigada, Senhor, por me usar, às vezes, para marcar a vida de alguém, e isso é ser cristão, né? Então, o que é a Ana antes de Cristo, todas as vidas são especiais, né? Sim. A gente, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos fez especial. Então, conhecer a Cristo me fez ser uma pessoa melhor, né? Me moldou, está me moldando a cada dia, através de ser uma pessoa obediente. E é isso. Eu fico muito feliz que o Senhor está me usando de alguma forma para mudar a vida de alguma pessoa, que seja a vida da Monique, assim como ela já mudou a minha vida em muitas coisas, que a gente possa ser sal na vida uma das outras, né? Amém. Amém. Glória a Deus. E olha a importância da gente seguir o Espírito, né? Na Bíblia diz, viver pelo Espírito, não pela carne. Porque a gente se debate com esses conflitos na vida cristã, igual Moisés. Eu me vejo às vezes muito Moisés, assim. Não sei se eu vou abrir o mar, né? Acho que não, mas assim... mas assim, de você receber o chamado de Deus. Não, mas eu... Querendo se esconder, né? Eu não tô preparada, não, eu não sei tudo, não, eu nem... E nós que somos mulheres convertidas, não por décadas ainda, mas muito profundas e intensas, então a gente se depara às vezes, não, mas a gente... Não, mas eu me converti ontem, como é que o senhor quer que eu faça isso agora? E aí vem o Espírito Santo, por viés de confirmação, revelação, porque eu também peço para Deus, Deus, confirma aí uma coisa real, para mim não ficar tão meio biruta da cabeça. E aí vem uma irmã de fé. E é por isso que é muito importante a gente andar juntas, né? Jesus disse, andem de 2 em 2. E esse é um dos objetivos do podcast também. Que eu me vi assim, nossa, eu preciso aprender mais sobre esse Jesus aí. Eu sei que ele está fazendo na minha vida, mas o que mais ele fez na vida das outras pessoas? Então, e hoje, né, na modernidade, nesse mundo instagramado, nesse mundo cheio de oportunidades e cheio de oportunidades fartas, né, que o inimigo também coloca na nossa mesa. Então, aí, nesse posicionamento de buscar o Senhor e também de entender como que ele atua na vida das pessoas, que a gente se aproxima de pessoas verdadeiras, né? E às vezes ainda não tem uma pista lógica, né? Mas a gente vai construindo isso a partir de uma disposição e de um relacionamento. Então, conviva com mulheres de fé, conviva com mulheres que orem por você, que o Espírito Santo ele vai trazer também a tua família de fé, quando você está próxima a ele. E aí, Ana, falando nisso, então, conta para nós como que foi o teu processo de conversão, como que você conheceu Jesus? Algumas pessoas não sabem, né, que eu sou policial penal. E por muito tempo, o meu trabalho foi meu Deus. E nesse meu trabalho, é um trabalho extremamente difícil pelo ambiente, pelas pessoas. E o Senhor foi me moldando através desses 10 anos que eu fiquei nesse lugar, até que um dia aconteceu um suicídio de uma presa e eu saí desse lugar. O Senhor me tirou desse lugar. Na época eu não era convertida ainda, mas ficou muito claro na minha cabeça que era o Senhor, era a mão de Deus ali naquele momento. Eu saí de lá e falei para minha chefe, nunca me esqueço, eu falei para ela, olha,
eu tô saindo, eu não volto mais, eu vou pedir minha transferência para outro lugar. E ela falou, Ana, você precisa de férias, como todo bom chefe, né? E eu sempre fui muito dedicada no que eu fazia e amava o que eu fazia, mas o Senhor não me queria mais naquele lugar. Então aí eu saí de férias, eu passei as minhas férias todas conversando com Deus, Senhor, tu queres que eu volte? Eu não tinha muita opção, né? Eu já estava decidida que eu não ia voltar. E eu falei, então tá, então eu vou voltar, né? Passei minhas férias todas orando, eu vou voltar e o Senhor vai ser assim um divisor de águas, vai me dizer o que vai acontecer. No primeiro dia que eu volto, uma outra tentativa de suicídio no meu plantão. Nossa. Só que nesse, o Senhor me livrou de visualizar a morte da presa, porque ela só ficou com a marca da corda no pescoço. Acho que. Ela só ficou com a marca da corda no pescoço e isso era 9 horas da manhã, acho. E eu simplesmente falei para o meu marido, olha, eu estou indo embora do trabalho hoje e não volto mais. Porque o Senhor falou comigo e realmente ele falou comigo. Antes de continuarmos o episódio, eu quero falar com você que enfrenta uma batalha na sua mente hoje, talvez até silenciosa, em que você está cheia de preocupação, ansiedade, frustração e até fissura com alguns vícios. Saiba que você não precisa caminhar sozinha. Jesus disse que é melhor a gente andar de 2 em 2. E é isso que eu quero te ajudar. Através do método Renovação da Mente, que une a palavra de Deus como princípio básico e estrutura mental, junto com ferramentas práticas da psicologia, e a partir disso, desenvolver maturidade, autenticidade, sabedoria e viver como uma mulher que sabe quem ela é e que se posiciona com inteligência. É isso que falta no nosso mundo hoje. As mulheres estão vestindo muitas máscaras. Muitas vezes você tem que entrar num ambiente, colocar várias camadas de personalidade que nem são suas só para pertencer àquele lugar. Só que eu quero te dizer aqui que você nasceu para ser livre. Quanto mais você se conhece em Cristo, mais a tua identidade é fortalecida e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, como você vê aqui em diversos testemunhos nesse canal. Clica no link aqui embaixo, você vai falar diretamente comigo. Eu vou te mostrar como funciona na prática essa renovação da mente. Se é o seu momento de ter mais paz mental e vencer esse deserto, essas turbulências e sair do olho do furacão na sua mente, nas suas emoções. Aí quando eu voltei, eu falei para meu marido, olha, não volto mais para lá e não tinha mais volta mesmo, porque realmente eu obedecia a Jesus e falei, eu não volto mais. E nisso eu fiquei um processo de atestado médico, né, porque eu tive um trauma por causa da morte da presa. Foram 7 meses de tratamento, até que eu cheguei na Surf House nessa maneira, quebrantada totalmente, porque eu sempre falo que através da morte de outra pessoa que eu pude viver, assim. Eu estava totalmente imersa naquele lugar e colocando o trabalho no lugar de Deus, e isso revirou a minha tenda, né? O Senhor tem dessas coisas, Ele revira a nossa tenda, Ele... E aí eu cheguei ali na Surf, numa quarta-feira à noite, no Mulheres que Oram. E nesse dia a Kika estava dando testemunho da vida dela quando ela deixou o trabalho dela para começar a ser pastora. Uau! E aí eu fui para casa, Senhor, será que é isso que eu tenho que fazer da minha vida? Não sei. E fui para casa dessa forma, totalmente quebrantada. Conheci Jesus ali na Surf, literalmente. A Kika é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Uhum. E cheguei também na Surf através da vida da Tatá, que é outra bênção também. Mas por muito tempo coloquei, sim, o trabalho à frente da minha família, à frente do Senhor. E uma coisa que eu vou dizer, assim, que eu acho muito importante. O Senhor, Ele vai te incomodar de alguma forma, o Espírito Santo vai te incomodar quando você está num ambiente que Ele não quer que você esteja. Eu passei o ano, e esse foi no ano de 2023, o ano de 2023 inteiro muito incomodada.
Só que eu ainda não conhecia Cristo, né? Não tinha entregado a minha vida a Cristo, então eu ficava perguntando, Senhor, o que que está acontecendo comigo? Porque eu pisava o pé naquele ambiente e eu simplesmente ficava incomodada de uma forma sobrenatural, assim. Só que como é um ambiente pesado, com pessoas sofrendo, né? Um ambiente que tem muita falta de Deus naquele lugar, né? Então eu pensava que eu já estava cansada daquilo, mas não, era Deus me transformando para algo melhor, né? Amém. E você já era batizada quando... Não, não era batizada. Eu me batizei faz 2 anos e 3 meses que eu tô na surf. Eu me batizei em fevereiro do ano passado. Mas a minha relação com Deus sempre foi muito forte, assim, desde criança, Deus sempre falou, assim, claramente quando ele queria, inclusive teve que ser através de um suicídio, né? Que é algo, uma morte para mim poder viver, assim, isso. Uau. Porque ele já sabia que ele não me queria mais naquele lugar. E para me tirar dali, só algo muito. Inclusive, quando eu voltei lá, e que a menina só não conseguiu, porque eu cheguei na hora que ela ia se matar. E eu bati a portinhola e ela não respondeu. E eu falei, vou abrir, porque eu já estava traumatizada da primeira situação, um mês antes, né? Eu vou abrir porque eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com ela. Quando eu abri, eu só vi as pernas dela. Aí eu disse, Senhor, é a tal da resposta que eu tinha pedido para ele. Falei, Senhor, se ela estiver viva, eu não piso mais meus pés aqui, eu te prometo. Né? Me desculpa por eu talvez não tenha entendido da primeira vez o teu sinal, o teu cuidado com a minha vida. Porque antes disso já tinha acontecido coisas, assim, né? Sinais, ele já vinha dando sinais que aquele não era mais o meu lugar. Né? Através de saúde, às vezes Deus também usa a nossa saúde para nos alertar sobre algo, né? Então, poxa, ele tentou de tantas maneiras me tirar de lá, que ele teve que ser uma maneira radical. E sabe o que mais me impressionou, Monique, é que as outras pessoas que viram o suicídio, porque eu que peguei, né? Elas não ficaram impactadas do jeito que eu fiquei. Mas eu fiquei tão impactada porque eu sabia que era Deus falando comigo. Como você vai explicar para as outras pessoas? As outras pessoas voltaram a trabalhar no outro plantão. E para mim foi algo tão impactante que eu precisei de meses para me recuperar, de muita terapia, de remédio. Então, que a gente também não seja teimosa ao ponto de Jesus ter que chegar nesse ponto, nessa situação. Claro que isso é para me dar o testemunho, eu acredito muito nisso, que a gente passa por coisas na nossa vida para dar o testemunho, né? Do que a gente passou, da onde Jesus nos tirou, da onde o que a gente é hoje com Jesus, o que a gente era antes. Nossa, muito forte. Muito forte esse testemunho. Realmente. E ficou até sem palavras. Muito forte. O Senhor, ele vai batendo a porta, né? O Senhor, ele é educado. E se a gente não abre, quando vê, a gente leva um susto. E, infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade que busca Deus só quando tá para apagar incêndio. É verdade. Uma doença, tem que orar. Uma morte, meu Deus, o que é a vida? Né? Um término de relacionamento. Para que isso? As pessoas vão buscar essas perguntas tão importantes, relevantes para a vida, que Deus nos chama para sabedoria, né? Para que isso está acontecendo? Qual é o sentido da vida? Orar e suplicar ao Senhor. E só que, na verdade, a Bíblia, todo o evangelho, a gente olha para a vida de Jesus também, é para isso que a gente está aqui. Para justamente viver essa missão espiritual e nos fortalecer na fé por meio dessas questões. E aí, Deus vai nos dando o contexto, né? E a gente vai escolhendo entrar ou não naquele contexto. Só que a gente tem que também ter muita sabedoria, assim, para lidar com as pessoas que não vão sentir o mesmo, porque você revela uma intensidade, uma profundidade, né? E Deus, ele sabe exatamente como cada um funciona. Então, tem gente que vai se compadecer, tem gente que não vai se compadecer. E nós, como cristãs, vamos ter que
nos compadecer de qualquer forma, tanto para aqueles que compadecem, tanto para aqueles que não compadecem. Exatamente. Então, desde que você se converteu, Ana, qual que você vê que é o maior desafio de ser uma mulher cristã e de sustentar isso todos os dias? A obediência, É. a autorresponsabilidade. Porque tu falou uma coisa aí correta. Quando a doença chega, a gente sempre quer botar a culpa em alguém. Quando a conta chega, a gente quer colocar a culpa em alguém. É normal, né? É do ser humano isso. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu tento ser muito responsável com as minhas coisas. Por que que eu na hora já identifiquei por que Jesus teve que fazer, Deus teve que fazer através disso na minha vida. Senão eu ia voltar para aquele lugar. Uhum. Eu ia voltar para lá. Eu ia voltar porque a gente quer ser desobediente, a gente não consegue enxergar o que Deus está querendo fazer. Então, que a gente tenha responsabilidade com o que Deus faz na nossa vida. Uma doença, muitas vezes, é a falta do nosso cuidado com a gente mesmo. Né? Eu ter saído de lá através de um suicídio, que para mim foi tão impactante, para as outras pessoas não tenham sido, porque Deus sabia o que mexe comigo. A minha mãe tinha depressão. A minha vida inteira eu tinha medo exatamente dessa situação. Então Deus mexeu aonde? Na minha estrutura. E Ele sabe que quando mexe com saúde mental, eu sou uma pessoa extremamente responsável. Porque eu sei o que pode acontecer. Quando a gente não tem responsabilidade com as pessoas. E mais, lá eu não tive responsabilidade nenhuma. Porque eu não teria como evitar aquela situação. Isso que mais me doeu. Saiu do controle. Saiu do controle. Aí que eu comecei toda a entrega da minha vida cristã. Que eu era uma pessoa que eu só queria controlar tudo. E Deus, peraí, vou pegar essa situação, vou revirar, vou tirar o que ela mais ama, que é o trabalho, para mim ver quem ela é, quem que ela vai servir. E é através disso que ela vai chegar na igreja, através disso que ela vai conhecer meu nome. Então, para mim, hoje, que o desejo do meu coração é que todas as pessoas tenham autorresponsabilidade e que elas sejam obedientes a Deus, porque eu não vejo uma outra forma de a gente seguir a Jesus, a não ser obediente. Porque se a gente tenta controlar as coisas, a gente está se colocando no lugar de Deus, né? A gente está se colocando num lugar que não é nosso. E muitas vezes as coisas saem, ou por exemplo, a gente escolhe, né? E depois vem a conta. E a gente responsabiliza quem? Deus ou outra pessoa, ou nunca tem essa autorresponsabilidade para saber que aquilo que você está colhendo foi você mesmo que plantou. E quando eu fiquei curiosa agora, quando você disse que se não fosse isso, o suicídio, né, a morte na sua frente, fosse outra coisa que poderia ter acontecido e que Deus já estava te enviando sinais, por que você disse que voltaria para lá? Eu sou lotada, né? Para quem não entende, quando a gente é concursada, a gente é lotada num lugar. Então ele já me tentou várias vezes tirar daquele lugar, ele teve a oportunidade de sair, eu não saí porque eu gostava do que eu fazia. Então ele me tirou, ele realmente, eu tenho essa consciência que o Senhor revirou minha tenda, me tirou de lá literalmente, através de algo que mexia realmente comigo para isso. Isso é muito real, porque Deus, ele não vai nos tratar na raiz, no barulho, no caos. Ele vai, se você está passando hoje por uma solitude, por um deserto, é aí que Deus está te tratando. Né? A gente vê na Bíblia, tem todo o povo para ser livre do Egito teve que ir para o deserto. Até Jesus foi para o deserto antes de ir para o ministério. Então, nós vamos passar por muitos desertos na vida cristã, e eu vejo que esse é um dos desafios práticos, de perceber que nesse deserto, no vazio, na terra árida, a gente está sendo forjada. Só que o nosso comportamento nesse lugar que vai ditar se a gente vai chegar ou não na terra prometida por Deus. E depois que chegar na terra prometida, só começou. Então, eu me lembrei da minha história agora, como você mencionou, de chegar no auge. E eu também conheci Jesus no auge da minha dor, né?
eu estava passando já por uma transição de mentalidade quando o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Pelos frutos vos reconhecereis. E eu não estava lendo a Bíblia e eu estava num contexto em que eu estava num povo idólatra. Então eu idolatrava muito a mim mesma no yoga. Eu estava num contexto de muito tantra. Era tudo muito místico, era tudo muito. Ai, tudo sensação, sensação, prazer, sensação, e a vida é incrível, e nossa, eu sou capaz de tudo. E eu estava num contexto em que a gente afirmava, eu sou Deus, eu consigo tudo que eu quero. Então, era muito egocentrismo disfarçado né, de universo, assim, mas era tudo sobre o eu. E aí, essas experiências, né, foram me levando para lugares degradantes. Então, eu fui ver que esse, esse versículo chegou no meu ouvido, porque Deus sabia que eu estava buscando frutos. E eu estava no momento assim, eu quero construir resultado, né? Tô no momento de construção de carreira e eu quero construir resultado. Eu trabalho pela internet, eu tenho que vender meu peixe, eu tenho que fazer acontecer. Empreendedora. Só que eu estava fazendo isso de uma forma dispersa e totalmente assim, com muitos altares a outros ídolos, que fazia eu perder energia. E aí, com esse versículo, Deus foi tão assim, cirúrgico primeiro, que eu fiquei verdade, eu olhei pro meu redor e eu vi que não tinha fruto. Que, cara, as pessoas que eu ando, elas não têm nenhum fruto. O que eu tô fazendo com a minha vida? Aí começou a pergunta existencial. Mas e aí, para onde eu irei, né? Para onde eu irei, Senhor? E nisso, eu fui começar a pesquisar, então, sobre. Daí eu vi algumas pessoas falando sobre a Bíblia e tal. Só que aí as pessoas falando. Na internet tem de tudo, né? A galera do marketing digital falando de ganhar dinheiro através de uma metodologia que as igrejas fazem para converter as pessoas. Todo esse contexto. Então, aí eu fiquei, opa! Né, eu gosto de aprender, então já fui indo ali, nossa, então as igrejas fazem isso? Como que é essa metodologia e tal? E até comprei a mentoria de uma pessoa que vende isso, a metodologia da igreja lá, e eu, gente, mas então vou usar isso aí. E aí foi então que eu comecei a ler a Bíblia também, para buscar um fruto profissional. E aí eu fui, aí através de toda essa experiência lendo a Bíblia, sozinha, ainda não tinha o Espírito Santo ativo, não conhecia a surf ainda, a comunidade. Então eu lia sozinha, daí eu comecei a ouvir Joyce Meyer e comecei a ficar muito confrontada, assim, tipo, fiquei, caraca. E aí Deus começou a afastar as pessoas da minha vida. Meio que do nada a gente começou a ter conflitos que eu não tinha antes com essas pessoas. E aí eu fiquei, eu fui indo, né? Foi indo. Então, tô falando isso exatamente porque eu vejo que Deus é muito inteligente, né? Ele vai nos captar por onde está a nossa atenção. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Só que Jesus falou que às vezes a gente está atento aos sinais dos tempos, mas não está aos sinais da chuva, do sol, mas não está atento aos sinais dos tempos. Que tempo é esse? E esse é um tempo em que Jesus ele tá quebrantando corações, ele está batendo a porta, o carpinteiro está batendo a porta. E é bem desafiador a gente ver, eu acho triste, inclusive, de ver assim, eu olho para trás hoje, vejo algumas amizades e vejo que elas estão lá ainda, na ilusão. E então, te perguntando com isso também relacionado a amizades, Ana, como que para ti foi, assim, depois que você se converteu? Você já tinha amigas cristãs? É, como é que ficou as tuas relações dos outros tempos? Para onde Jesus te orientou? Então, Monique, nessa situação, escutando tu falar, eu perdi todas as pessoas que eu andava e convivia. Eu sou a única cristã da minha família, né? Acho que a primeira. E minhas amizades também não eram cristãs, mas eu também tinha esse vazio e essa procura. Eu dizia, Senhor, por que que eu não consigo ter amigos verdadeiros, né? Porque não era o que o Senhor queria para mim, não era aquele tipo de amizade que Ele queria para mim, não era aquelas mesas, não era aqueles ambientes. Eu era muito baladeira, eu gostava de festa, gostava. Então era esse tipo de amigo que a gente tinha. E os amigos do trabalho, né?
E não são pessoas cristãs, não são pessoas, eu tenho um carinho muito grande por elas, só que dizer para ti que eu convivo com elas depois que eu me afastei totalmente. O Senhor me direcionou a outras mesas. Glória a Deus por isso, eu agradeço muito a nossa comunidade, a SURF, porque Deus tem trazido cada vez mais pessoas especiais, assim, pessoas iluminadas, e realmente eu lembro daquela cena quando o paralítico, né, os amigos levam o paralítico até Jesus para ser curado, e hoje eu acredito que eu tenho esses amigos. Eu tenho esses amigos na igreja, eu tenho esses irmãos de Cristo, e tenho vontade também de fazer até por pessoas que eu nem conheço. Que eu acho que quando a gente vai sendo preenchida por Jesus, a gente vai ficando mais parecida com Ele, né? E mas zero apego nessa situação, assim. Não era, eu hoje entendo que na época, claro, foi uma transformação, e mas não tenho nem, não sinto falta de um mundo que não me cabe mais, sabe? E Deus tem sido tão bondoso e generoso comigo. E sabe que eu estava refletindo outro dia para o meu esposo, eu falei para ele, né? Olha como Deus é bondoso. Se a gente não tivesse dias de chuva, a gente nunca ia valorizar o sol. Se a gente não tivesse o sol, a gente nunca ia valorizar a chuva. Então ele deu os extremos, né? Deu as estações para a gente poder viver, para a gente poder valorizar. Então ele deixou eu, a Monique, que eu acho muito linda a trajetória da Monique, né? Eu sempre falo para ela que Deus vai usar a vida dela através do testemunho dela, porque essas pessoas continuam seguindo a Monique. Essas pessoas que andavam com ela, né? Então ela vai poder mostrar para essas pessoas que seguir a Jesus é bom. Que a gente possa ser o cristão que as pessoas olhem e digam, olha, como a Monique está mudada, gente. Sabe, a Monique está diferente. Por que ela está assim? Quem sabe eu vou lá nesse lugar que ela vai, né? Quem sabe eu conheço esse Jesus que ela conhece. E é isso que eu fico orando, assim. Às vezes eu fico me perguntando em alguns lugares que o Senhor me coloca. E é justamente isso, para a gente ser um pouco de Jesus em cada lugar que a gente vá. Que a gente realmente seja isso, né? Que mensagem que eu estou passando como cristã para as pessoas. Que mensagem... Isso é um peso, gente, é uma responsabilidade ser cristão. Ser cristão não é botar a Bíblia debaixo do braço e ir no culto e receber. Ser cristão é a gente escolher todos os dias que atitude que a gente vai tomar, né? Como que a gente vai escolher agir pela emoção ou vai seguir a Bíblia. E é isso, cada dia a gente poder pensar, ser intencional no que a gente está escolhendo a ser cristão, né? Amém. Amém. É bem isso. Nossa, cirúrgico. E ter prazer nessa jornada, né? Sim. Eu busco muito esse coração salmista, assim, objetivo de vida, né? Porque antes eu tinha, e inclusive até antes eu tinha uma ideia errônea de ser cristão, né? Tipo de, ai, é muito cheio de regra, muito cheio de coisa assim, né? Só que quando você conhece esse amor de Deus que criou o sol e a lua e ele ama tanto, ele tá na luz, tá nas trevas, ele tá em tudo, né? Tá escrito lá no Salmo 39. Esse amor onipresente, onisciente. Gente, é muito melhor do que qualquer, entendeu? Do que o vinho que você tomar, do que a balada que você for, do que o culto a outro Deus que você for fazer, do que o yoga. Eu achava que eu não ia achar nada tão prazeroso quanto o yoga. Só que aí eu fui ler a Bíblia, gente. É muito prazeroso. É muito gostoso. Então, isso que a Ana fala, essa autorresponsabilidade, né, com Cristo, não é um fardo pesado, porque isso já foi na cruz, né? Já foi colocado lá na cruz. Então, é leve, o jugo de Jesus é leve. Quando a gente erra, ele não vai nos acusar num tom julgador, que talvez uma pessoa vá fazer isso se você falar. Ele vai simplesmente nos confrontar com amor, com misericórdia. E isso é muito, muito, muito poderoso. E é transformador. E é por isso que as pessoas olham para Ana, olham para mim e olham para você. O que ela tem? O amor de Jesus ativo. Amém. E você falando isso das atitudes cristãs, é bem o meu tipo de mindset, é o que eu penso todos os dias. Cada pessoa, às vezes que eu converso no WhatsApp, eu observo o meu posicionamento, todos os grupos eu observo o meu posicionamento, aí eu observo
como que eu tô reagindo por dentro, e aí eu vejo como Cristo vai me trabalhando, e eu fico, gente, mas eu nasci para isso. Deus, obrigada por essa vida maravilhosa. Porque antes de Cristo nós vivemos um piloto automático tão grande de sofrimento que a gente não para refletir sobre a nossa vida. A gente está com o Espírito Santo apagado e aí a gente está vivendo muito pela visão dos outros, pela televisão, pelas mídias, pela internet, pelo algoritmo, pelo que teus pais falam, pelo que teu avô falou, pela tua criança interior que não foi curada, pelo trauma que não está resolvido. Então tudo está muito, a nossa visão está completamente cega. E aí quando a gente conhece Jesus, ele limpa, ele vai tirando a máscara. E ele nos questiona também, a gente vai conversando com ele, ele é uma pessoa, né? Tem gente que fala assim, como que eu vou conversar com Jesus? Como se você conversasse com uma pessoa, né? Você conversa com seu marido todos os dias, você vai conversar com Jesus todos os dias. Você conversa com seu filho, então é assim que a gente desenvolve uma relação com Jesus. E ele é gente boa, sabe? Então, muda muito a nossa perspectiva de vida. E muda muito também com o que a gente coloca de valor na vida, né, Ana? E sim. Então, pensando nisso, assim, como que você viu que Jesus transformou os teus valores do que realmente importa na sua vida? Nossa, totalmente, gente, totalmente, o Senhor. E outra, né, Monique, é importante a gente dizer que talvez a gente esteja falando com pessoas que ainda não conheceram verdadeiramente a Cristo, pessoas até batizadas, mas que ainda não tiveram experiências realmente que transformem, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando eu me batizei nas águas, eu achei que quando eu levantasse, eu ia levantar uma nova pessoa. Não, gente. Acho que até pode acontecer com alguém, mas o Espírito Santo vai te revelando o que tem que ser moldado. Eu vejo que só começou, né? Só começou. Só começou. E cada dia, como a Monique falou, cada dia fica mais gostoso seguir a Jesus. Porque você fica se comparando a quem você era. Eu gosto muito de fazer essas comparações. Gente, olha só o que Deus tem feito na minha vida. Eu tinha uma personalidade muito forte e muito impulsiva. E o meu marido, ele é extremamente calmo. E eu sempre dizia para Deus, Senhor, por que tu me fez assim, né? Assim, intensa, assim. E às vezes aquilo me machucava, me doía. Até que eu conheci verdadeiramente a Cristo e ele falou, eu te fiz assim exatamente como eu quero que tu seja. Amém. Só que eu vou te moldar para que tu use isso para o lado bom das coisas. Amém. Porque se todo mundo tivesse a mesma personalidade, que graça teria, né? Uhum. Como que o Senhor ia atingir algumas pessoas se todo mundo fosse certinho, se todo mundo seguisse a Jesus, se todo mundo, né? Seria o jardim do Éden, glória a Deus. A gente vai para esse lugar. Só que a gente está aqui para aprender uns com os outros. Amém. Então que a gente pare e pense que a revelação ela não acontece da noite para o dia. É todos os dias você morre um pouco do que você era e você começa a ser uma pessoa nova. Isso vai te dando prazer, né? Eu era uma pessoa que eu gostava de roupa sensual, por exemplo. Não me envergonho disso, porque isso era antes de conhecer Jesus. Uma coisa que o Espírito Santo fez na minha vida foi trocar todo o meu guarda-roupa. Uhum. Mudar o meu estilo de vida. Eu era uma mulher que eu gostava de relógio grande, parece besteira, gente. Mas isso é um sinal de uma pessoa que tem uma carga né, que não é dela, não é ser uma mulher feminina. Deus me livre, falasse que eu nunca fui uma mulher masculinizada, mas eu era uma mulher empoderada, que se dizem hoje. Então, olha o que Deus fez comigo, ele me fez ser uma mulher feminina, ele mudou o meu guarda-roupa, e não é assim, ai, isso não te cabe mais, Monique. Não é julgamento, gente, não é sobre julgamento. É sobre o que o Espírito Santo vai te incomodando que não cabe mais na tua vida. Atitudes que não cabem mais. Roupas que não te cabem mais. Me constrange colocar algum tipo de roupa. Não só pelo que eu estou me tornando, porque o que Deus vem fazendo, mas também porque pelos olhares que eu posso. Isso é bíblico, gente. Então, às vezes me chateia, às vezes eu vejo algumas, né? Mas eu sou cristã. Tudo bem, cada um tem o seu momento e é como eu falei, as coisas vão se revelando aos poucos. Não é que você hoje vai se converter, amanhã o Senhor vai revirar, vai te botar vestes novas.
mas ele vai fazer, ele vai te tirar de ambientes. Você não vai conseguir mais escutar alguns tipos de música, você não vai conseguir sentar em algumas mesas, você não vai mais se portar e falar daquela maneira. Você vai ser uma mulher mais feminina. Você vai ser mais amorosa. Isso é maravilhoso. Eu fico encantada, assim. É. Inclusive, quando a Monique coloca as fotos dela, eu digo, Monique, como Deus agiu maravilhoso. É lindo ver, é lindo, gente, é lindo a gente ver o que Jesus faz na vida da gente, das pessoas ao nosso redor, sabe? E às vezes tem pessoas que já seguem a Jesus há muito tempo e ainda não viveram isso, está tudo bem. Cada um no seu tempo, né? A gente não pode ficar achando que todo mundo tem que ser no mesmo tempo, tem que ser. Às vezes as pessoas perguntam, Ana, mas tu é só esse tempo convertida? Eu disse, gente, para mim já é bastante tempo e eu Sim. sou uma pessoa intensa, é a minha entrega, né? O tamanho da transformação é o tamanho da busca. O tamanho É da muito busca, equivalente. isso, e o tamanho da obediência. É. Olha quanta coisa, né? Pode ser uma coisa pequena, mas olha quantas roupas tu tenta colocar e às vezes você sai ali desconfortável. Eu não, isso não me serve mais. Nossa, pontual. Não é isso que Deus quer para minha vida. Então eu sou extremamente obediente. Tão significativo isso que você falou, Ana. Tenho certeza que tocou o coração de muitas mulheres. Amém. E é relevante também o fato de que quando a gente escuta a voz de Deus, são fases, né? Escutar a voz de Deus, aí ser confrontada pelo Espírito Santo e aí mudar, e aí ter atitude. Isso são tempos, né? Mas como você também é igual a eu e a gente é intensa, e a maioria das mulheres que eu entrevistei aqui, né, o Espírito Santo que vai me guiando, quem chamar, eu sempre peço para Deus quem vai ser a próxima. E a maioria são mulheres que, assim, escutaram o Espírito Santo, tá bom. O que eu vou discutir com o Senhor, entendeu? Eu só demoro para agir, tipo assim, quando eu fico em dúvida se é ele ou não. Eu fico. Mas se eu tive certeza que era ele, gente, eu vou dizer não para Deus, tipo, Deus, né? Depois que eu conheci o amor dele, tudo que ele fez por mim, eu vou mudar? É claro que eu vou mudar. Então, assim, é uma atitude nossa, né? De mudar por Deus. Porque Deus sempre me fala assim, Monique, é isso que me agrada. Quando ele fala assim para mim, Monique, é isso que me agrada, eu, não tem como dizer não, né? Ai, meu senhor. Então, eu fiz uma lista. Porque no dia a dia a gente se perde, né? Tipo, é muita coisa para fazer. A gente tá numa era de sobrecarga. Então eu tenho uma lista ali, o que agrada a Deus, comportamentos meus que agradam a Deus, hábitos que agradam a Deus. Boa. Porque eu quero todo dia me manter aqui. Dá tempo de fazer isso, não dá tempo daquilo. Tá, mas o que agrada a Deus? Gente, isso às vezes é dizer não para 1 hora do WhatsApp. E bom, eu vou te responder amanhã, mas aí eu... Porque aí o que agrada a Deus, a minha saúde mental fica bem. É verdade. Então, se eu tô com a minha saúde mental bem e agrada a Deus, não importa o que tá acontecendo ao redor, literalmente. A gente dá conta daí com mais facilidade, porque a gente tá em paz. Que depois que eu descobri a paz de estar em Deus, a paz de consciência de viver uma vida íntegra, eu não quero sair desse lugar por nada na minha vida. Mas por nada. Não é por um look, por um rolê, por uma pessoa, nada. Nada, é só Jesus. Então, a gente tem que ter essa atitude, né, como mulheres cristãs. E não num lugar de forçação, mas num lugar realmente de devoção, de santidade, de pureza. Sabe, Deus quer o melhor para nós. Ele quer a gente com o coração puro. Eu também, Ana, eu vivi muita malícia. E olha, forças espirituais se aproveitaram disso. Com certeza. Porque esse coração intenso que se entrega muito, se não se entregar para Deus, minha filha, você vai se entregar para quem? Né? Para alguma coisa você vai se entregar. O nosso coração clama, né? Clama por adoração. Deus nos fez assim, com o coração clamando por adoração por eternidade. Então, se a gente não colocar lá para Deus, a gente vai colocar em outros lugares. E eu também penso assim, Ana, nossa, se eu desobedecer a Deus, a missão que vai ser depois eu ter que pegar os cacos, sei lá, juntar de novo, sabe? É muito tempo perdido. É bom a gente ter essa clareza, né? Porque aí, e olha, às vezes não é fácil, né? A gente vai, Deus, eu não queria fazer isso.
Porque é bem o que você falou também, a gente começa a amar muitas pessoas. E aí você fica, nossa, como é que eu tô amando tanto essa pessoa? E eu não tenho, às vezes não tem nada para receber ali. Tipo, eu não tô recebendo nem de volta, às vezes até uma gratidão não tô recebendo. E Jesus, mas é aqui mesmo. Porque amar a Deus é amar. É amar os Só amar. irmãos, né? Só amar. E, Ana, a gente chegando mais pro final do nosso podcast hoje, pensando lá na Ana do passado e pensando quantas mulheres estão naquela posição. Não só profissional, assim, mulheres têm outras profissões, mas nessa posição mental, institucional também, que talvez esteja cansada, sobrecarregada, e ela precisa daquela segurança do trabalho, ela precisa daquele controle como identidade. Qual é a mensagem que você tem para essa mulher? Quem sabe o que você gostaria de ter escutado lá atrás? Olha, o que eu vou dizer, primeira palavra, controle, né? Não tenta controlar nada. Primeiro, ajoelha para o Senhor, pede para Ele clareza, né? Às vezes você está num emprego que não é legal, que o Senhor quer te tirar daquele ambiente e você não consegue, que você se ajoelhe, ore para o Senhor, coloque o Senhor no centro da tua vida, né? Não me adianta ter sucesso em nada na minha vida se não for da vontade dele, né? Não tem. Hoje eu tenho essa clareza que sei que muitas pessoas não têm. Ah, mas eu preciso. A gente tem essa mania de dizer, né? A gente quer colocar como se fosse uma desculpa. Né? Eu preciso. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa. Mas quem você está servindo, né? Você quer servir ao Senhor, você tem que ter um tempo com Ele. É como a Monique falou. É um relacionamento, é como uma amizade, é como um esposo. Se você não conversar com Deus todo dia, não entregar um momento do teu dia para Ele, né? Como que você vai ter esse relacionamento? Quando Ele for falar com você, como você vai saber que é a voz dele? Né? Algumas pessoas falam, mas Deus não fala comigo. Ele fala, gente. Ele fala através de uma mensagem. A Olha esse Monique, podcast. a Monique é através desse podcast que você está escutando agora. Isso foi lá atrás que a Monique já obedeceu algo que Jesus falou na vida dela. O Espírito Santo me usou, e glória a Deus que ele me use ainda muito, use todas nós, para a gente ser bênção na vida das outras pessoas, para ela mudar um posicionamento que Jesus já estava pedindo para ela. E ela foi o quê? Obediente. Então que a gente se coloque nesse lugar de obediência. Para de tentar ser Marta, seja mais Maria. Né? Tá tudo aí na Bíblia pra gente. Tá tudo na Bíblia, né? Quem que Jesus glorificou ali naquela hora e abençoou, e foi Maria que se jogou aos pés dele. Eu sei que muitos momentos do nosso dia, a maioria deve ser mulheres que escutam podcast, a gente, nossa, tem filho pequeno, tem casa, tem trabalho, mas entrega o primeiro dia, a primeira hora do teu dia ao Senhor, acorda um pouquinho mais cedo, fica uma hora a menos no WhatsApp, como a Monique estava falando, mas entrega, seja intencional no que tu queres. Senhor, entrega o meu dia a ti. E ora com ele, conversa. Ele está aqui sentado na mesa com a gente. Ele está sentado todos os dias. Ele mora dentro de ti. Então, que as pessoas tenham essa consciência, né, Monique? Que a gente não vai ter relacionamento se a gente não tiver entrega. Exatamente. E é tão bom quando a gente começa, como a Kika falou nesse último encontro nosso, Senhor, não deixa eu me acostumar com a tua presença. Porque o que a gente se acostuma, a gente não dá valor. Então, que o Senhor nos dê situações e desertos até, para que a gente possa estar mais próxima dele. Porque às vezes os desertos são necessários. Eu cheguei aqui hoje, nessa mesa, através de um deserto. A Monique, olha o deserto que a Monique passou, olha a experiência que ela pode falar, olha o testemunho da vida dela. A gente poderia ficar aqui horas falando, porque a minha vida não se resume no meu trabalho, mas foi um Deus que eu coloquei, né? O trabalho eu coloquei como Deus. Então, que a gente possa se colocar nesse lugar de obediência a Deus. Esse é o principal ponto da situação. Entrega a tua vida a Jesus. Se estás passando por uma situação difícil, seja em relacionamento, seja em trabalho, seja qualquer, né?
Se o Senhor fez paralítico andar, né, cego enxergar, gente, o que é a nossa situação perante ele? Só que ele, às vezes, só fica esperando você pedir para ele entregar, entrega. A gente quer fazer tudo na força do braço, não dá certo, gente. A gente colhe frutos amargos. Como a Monique falou, ela olhou em volta dela, que fruto que eu estou deixando? Olha os frutos que ela está dando agora, com o grupo de oração, com o podcast, né? Com os clientes, com os pacientes dela. Gente, é maravilhoso ver as pessoas que seguem a Jesus. Muda muito. Muda muito. Vale muito a pena. Vale. É desafiador. Mas o fardo não é pesado. O fardo é leve. Então, é isso que eu quero deixar, essa mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né, Monique? Que a gente possa ser mulheres posicionadas em Jesus. E Deus está recrutando cada vez mais mulheres. Eu tenho visto um movimento lindo. A gente está vivendo realmente. Eu creio nisso, que é um avivamento. Que honra, né? A gente está vendo isso na Copa, que agora é época de Copa, através da vida dos jogadores. Então, outra coisa, onde Jesus te plantar, seja luz. Amém. Seja bênção. Às vezes fica pensando, eu sou atendente lá da padaria, eu trabalho com presos, eu não se diminua, o Senhor te colocou em um lugar que Ele quer que tu esteja, porque Ele não quer, Ele te tira desse lugar. Então seja bênção onde você estiver, no teu prédio, né, com um vizinho. É ser bênção mesmo, gente, não é só ser bênção dentro da igreja. Eu até comentei com a Monique que está sendo muito desafiador eu lidar com pessoas que não são cristãs, porque às vezes é fácil a gente lidar com pessoas que são cristãs, porque a gente fala de coisas boas, não que os cristãos sejam melhor do que outras pessoas, mas se identifica. E aí quando a gente está em roda de amigos que não são cristãos, né? Então começa a aparecer algumas coisas que a gente tem que ter muito autodomínio. E saber que através da nossa vida eles estão vendo Jesus Cristo. E às vezes sem falar uma palavra, né? Através das nossas atitudes. É bem desafiador. Mas é também prazeroso, de certa forma, né? Sim. Poder vivenciar tudo isso, né? E além de as pessoas estar observando a gente o tempo todo, não é querer ser melhor do que ninguém, mas saber que Jesus está nos observando, né? Ele está lá orgulhoso, olha só o que a Ana está fazendo, né? Através de mim, nunca nós, né, gente? Vamos também deixar isso bem claro. Sim. Que o Espírito Santo, ele é maravilhoso e às vezes a gente não se acha capaz, eu acredito que a Monique também, mas o Senhor capacita na caminhada todos os dias, cada vez mais. E às vezes a gente não se acha capaz, mas aí vem uma irmã e fala, não tá vendo que eu tô vendo, não? Que, né, às vezes a gente, dentro da nossa cabeça, a gente é muito autocrítica. Mas assim... E o Senhor usa, né? Igual você falou do grupo lá, mas é óbvio que... Pra mim é óbvio você conduzir um grupo de oração e ministrar. Óbvio, mas pra porque mim eu vejo não o fruto do Espírito Santo em ti. Sim, mas a gente não vê, né? Vezes... Eu vejo através das pessoas, dos testemunhos, gente. Eu disse, não, Senhor, eu não posso parar. E glória a Deus que eu dei esse passo mesmo me achando incapaz. E glória a Deus que eu me acho e eu sempre vou ser incapaz. Porque não é a gente, é o Espírito Santo. Amém, exatamente. Né? Mas a busca é a responsabilidade, né? A busca, a responsabilidade e mesmo sem vontade, que a gente é ser humano, mesmo cansada, mesmo sem ter dormido, é sempre, gente. Comprometimento. É comprometimento. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente quer transbordar isso. Então fica assim, nossa, porque ele fala sobre todas as áreas da vida. Então a gente vai vai resolver a finança pela palavra de Deus, vai resolver casamento pela palavra de Deus, vai resolver saúde mental pela palavra de Deus, vai resolver amizade pela palavra de Deus, sabe? Vai resolver posicionamento feminino pela palavra de Deus. Eu fiquei aliviada, sabe? Porque antes eu buscava, era livre de tanta coisa. Eu tinha muito, assim, eu tinha conhecimento de muitas áreas que às vezes até se divergiam e eu ficava, o que eu acredito? Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei, nossa, tá tudo aqui. Qualquer problema que você estiver passando no teu dia, se tu abrir a Bíblia, vai ter uma palavra que vai te confortar, que vai dizer como você tem esperança, amor, compaixão, alegria, bom grado. Nossa, Deus tem muito bom grado. Deus é muito cuidadoso. E ele escreveu, e a gente, faz parte do propósito dele, então é uma honra.
Servir ao Senhor, né? E para complementar a parte do controle, algo que me ajudou muito a entender isso no nível da minha alma nossa, Deus é Deus, né? E ele criou a vida pelo criacionismo, por graça e vontade. E não por necessidade. Ai, tô necessitando de que os humanos. Deus não precisa da gente pra nada, né? A Kika diz isso é real. Se não é você, vai ser outra, né? Se minha ideia não for, ele múltiplo, criativo. Eu acho maravilhosa também a criatividade de Deus. Honro muito. Então, assim, se Deus. E a gente que é filha amada, protegida do Pai, eu que não vou ficar agindo como uma desesperada, necessitada, sendo que Jesus já morreu por mim na cruz. Eu não vou desonrar. Então a gente tem que cuidar isso. E eu levo isso até como um lugar de um posicionamento santo, assim. Nossa, eu não vou desonrar Deus tentando controlar a vida dos outros, ou a minha, ou a minha, assim, é o que é possível dentro do meu contexto, né? De atitudes de saúde e tal. Mas, tipo, de querer ocupar o lugar de Deus, e eu falo para Deus, Deus, me alerta quando eu estiver aí. Porque, como assim, né? Você mandou seu filho, que literalmente pagou por todos, o preço já foi pago, a graça foi dada, e a nossa missão é cumprir o chamado que ele nos deu e descobrir isso. Então, para gastar tempo, né, com Deus e aproveitar da presença dele, para a gente ser útil na Terra também, porque às vezes eu vejo que o controle vem uma necessidade de a gente ser útil, da gente, né, precisar ter resultado, fazer as coisas, só que vindo do lugar de Deus, vem um lugar chamado de dom. Então eu vou chegar lá em cima e eu quero chegar lá em cima no arrebatamento. E ter uma conta assim, boa para prestar ao Senhor. Olha, Senhor, eu fiz. Que o Senhor escreveu no livro da vida, eu cumpri. Igual uma provinha. Aí eu gosto de Isso. agradar o papai. Eu também. Aí eu sou bem... Me dá orgulho. Eu também. E como sabe professor também. Deixa eu tirar 10 nessa prova. Sabe que eu acho bom também, que a Monique também é intensa, ela deve também pensar isso. A nossa intensidade, que justamente que Jesus botou, é para a gente ser esse entusiasta e levar a palavra do Senhor para as outras pessoas, que dá para ver o entusiasmo da gente e falar, olha, gente, olha o que Deus tem feito, olha o que Jesus está fazendo, olha só como é bom seguir a Jesus. E a gente está precisando disso, gente, de referências, de pessoas que levantem o nome dele. E eu sou bem isso, e eu sou bem confrontada com o Espírito Santo nesse lugar, muitas vezes, que é assim, eu já tive, né, quando eu comecei ali a minha jornada, eu já tive às vezes vergonha de falar de Deus, assim, né, na internet e tal, comecei meio que assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo, muitos outros lados, né? Então foi uma metanoia, porque assim, a última coisa que eu pensava na minha vida quando na antiguidade era que eu ia falar de Jesus. Eu tinha, né, toda uma questão, mas isso já foi depositado na cruz. Só que daí eu olho às vezes na internet, tem tanta gente com um entusiasmo falando cada asneira. Né? Olha esse YouTube, tem milhares de views, sei lá, Jogos do Tigrinho, Virgínia. Ai, gente, eu falo isso aqui porque isso aí é a obra do inimigo. Então, nós cristãos, peraí. Louvar a Deus, adorar o Senhor, falar palavras de bom grado e de pregar o evangelho, eu vou usar essa internet para isso. Porque do outro lado da ponte tá usando, e eles não têm vergonha nenhuma. Eu fico pensando, se usasse essa influência para levar pessoas a Jesus, né? Quem seguraria, né? Só Deus mesmo, mas olha só, uso para tanta coisa ruim, por que a gente não tem que se levantar nesse lugar? Né? Deus te deu o dom da comunicação, vamos usar. Hoje nós temos a tecnologia, vamos usar a favor para levar mais... Ai, Ana, mas olha, outro dia veio uma amiga que é católica, fala, Ana, eu amo as tuas postagens. E hoje, minhas postagens, gente, quem me segue ali privado, ela é só sobre, né, Cristo. São passagens, são palavras de bom grado. Então, quer dizer, as pessoas estão vendo as tuas atitudes, né, as tuas postagens que você acha ali que é tão bobinha. Poxa, tá levando o nome de Jesus para outras pessoas. E isso é maravilhoso, gente. Eu já te falei? Que eu te vejo produzindo conteúdo? Então, isso arde no meu coração, né? É só você ligar a câmera e falar que não, tá e assim, tudo eu acho que Deus te usa muito, assim como Deus usa eu na vida dela, usa muito a Monique na minha vida. A Monique fala coisas para mim que só eu e Deus sabemos. Sim. Então tá. É que isso também veio direto da fonte. Aí depois eu vou dizer assim, sabe, Monique, você foi uma das pessoas que falou aquilo que aconteceu. Mas
essa semana já ele tinha me falado, eu falei, só que eu tive a mesma questão. Ai, Deus, será que eu falo de novo? Porque eu não quero também ficar. Às vezes a gente não quer, tipo, Gente, eu vou me abrir agora. pintar, sabe? Quando a Monique estava falando, ela me confrontou sobre uma coisa. Eu deixei a minha vida lá para trás e eu excluí as pessoas do passado na minha vida e eu não deixei elas ver o que Deus fez na minha vida. Porque o meu Instagram é privado por causa do meu trabalho, né? Eu sou uma policial. E enquanto estava falando comigo, Jesus falou, eu senti de coração que ele falou, você vai fazer um Instagram aberto para falar de mim. E agora está se conformando, se confirmando, e eu vou falar aqui para ela, porque ela precisa saber o quanto ela é usada por Deus e quanto a gente é usada. É um sonho do Senhor que você faça isso. Amém. Amém. Isso é o sonho dele. Amém. Oh, Deus. Obrigada. Ai, Jesus. Quando ela falou para mim assim, Ana, e as pessoas que eu assim, Senhor, eu fechei todas as portas. Eu não deixei eles ver essa Ana, Senhor, que tu moldou, que tu, né? Eu simplesmente tranquei a porta para essas pessoas e essas pessoas também precisam de Jesus. Libera. Não por maldade, não é porque foi muito traumático o que aconteceu comigo. E eu quis fechar essa possibilidade, mas as pessoas não precisam estar junto. Algumas pessoas eu mandei mensagem, algumas pessoas eu falo de Deus para elas, mas outras eu não dei nem a oportunidade de conhecer essa outra Ana. Então, obrigada, Monique, de coração. Amém, amém. Que Deus continue te usando cada vez mais através de tecnologia, através de seja o que for, que a gente possa levar a vida, o nome de Jesus para outras mulheres, para outras pessoas. Conforme você vai falar da palavra dele, você vai liberar muito perdão. Amém, amém, amém. Isso é libertador. Deixa eles conhecer Israel também. Amém, é isso aí. Ai, pra gente encerrar, vou contar um testemunho que vai fechar exatamente esse ponto também. Nossa, Deus, tem algo aqui, hein? Você falou que ficou gravado para a eternidade, na internet é a eternidade. Eternidade. Dos dias atuais. Eu pensei, eu pedi clareza para Deus. Deus me usa de uma forma que eu possa, porque eu sei que vai ficar gravado. Uma vez na internet a gente tem uma responsabilidade. De cumprimento. E eu tô na internet já tem uns 7 anos que eu produzo conteúdo direto, assim. E eu gosto muito, tá muito dentro do meu propósito. Só que como eu passei por muitas camadas de consciência, então, assim, eu tenho outro Instagram antigo e tal. Eu falava já de autoconhecimento feminino, círculos de mulheres, já produzia círculos de mulheres, enfim. E aí, no tempo que Jesus me chamou para pelos frutos vos reconhecereis, eu tava numa, assim, fissura de que eu precisava ter muitos milhões de seguidores. Fissura, mas pensa uma fissura de tirar sono. Que se eu não chegasse lá e tal... E eu falando de quântico, e nada, e compra mentoria, e gasta dinheiro, e compra coisa, e pede método, e atalho, e nada. E aí até que então essa pessoa que falou da metodologia da igreja e tal, dessa mentoria que eu entrei, ele falou uma coisa, para você estar na internet você tem que ter um discurso, tem que saber falar algo. E eu fiquei, um discurso, né? Então tá, vou estudar sobre isso. Só que aí eu comecei a estudar e comecei a ler a Bíblia, né? Entre as linhas também. Eis que eu comecei a postar daí, até como estratégia para mim aprender sobre a Bíblia, porque a neurociência, quando a gente fala sobre o assunto, a gente aprende. Então eu postei lá um vídeo lendo um versículo e trouxe a minha perspectiva sobre aquilo. Foi o primeiro vídeo da minha história que viralizou. Porque era o lugar que o Senhor queria que você estivesse. Ele nunca vai te dar algo, ele nunca ia te dar milhões de seguidores, sendo que ele tinha um propósito maior para a tua vida. Entendam isso, gente. Às vezes a gente está procurando sucesso numa coisa que Jesus não quer. Ele tem outro propósito para a tua vida. Muito maior que ter seguido. Se a gente mudar a vida de uma pessoa, glória a Deus. Eu fico pensando nisso. Nossa, eu sou uma pessoa, daí foi... E é total isso. E aí foi que passou um tempo, eu até assustei, assim, umas pessoas que estavam me acompanhando, que viralizou justamente um vídeo. Eu era quântica falando de Jesus, né? Todo um processo. Mas aí depois que passou, tirei o quântica, e aí fiquei focada em falar só de Jesus.
Falei, olha, pai, então é esse meu caminho. Ele falou, sim, e você só não teve milhões de seguidores ainda porque você não falava a minha palavra. Amém. Ponto. Amém. Ponto final. Então, ir de pregar evangelho. É isso aí. Amém, amém, amiga. É Glória a isso aí. Deus. Esse podcast é fruto disso também. É. Amém. Através Glória a da Deus. obediência, né? É. Você está sendo obediente, eu estou sendo Obediência, obediente. retidão, consagrar tudo a Ele, né? Então é esse caminho de longa vida para nós. Amém. Muito obrigada. Você que acompanhou Obrigada. até aqui, Ana, sua vida seu testemunho está registrado aqui com muita honra, muita glória ao Senhor. E vou deixar até as redes sociais aqui embaixo para acompanhar a Ana, me acompanhar também e a gente seguir juntas nesse processo. Amém. Compartilha com uma amiga também para essa mensagem chegar em mais pessoas. Amém. Um beijo.